Sabe, a ansiedade não é uma falha de caráter. De jeito nenhum. Ela é, na verdade, um processo do nosso cérebro que a gente pode entender e, o que é melhor ainda, a gente pode influenciar. Basicamente, ela aparece quando o cérebro acredita que não estamos seguros, mesmo que, olhando de fora, pareça que está tudo bem. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar exatamente no porquê o cérebro reage desse jeito e como podemos, aos poucos, ensiná-lo a encontrar a calma. Quem nunca passou por isso, né? Aquela sensação de que a mente simplesmente não para, não desliga. Os pensamentos ficam a 1000 por hora, pulando de uma preocupação para outra, sempre com aquele sentimento no fundo de que alguma coisa ruim vai acontecer. E o pior é que essa agitação toda não fica só na cabeça, né? Ela desce para o corpo. É uma tensão que parece que mora nos ombros, um nó no estômago, o coração que de repente dispara. É uma experiência que toma conta de tudo, da gente por inteiro. Ok. Para a gente entender como acalmar esse estado todo, primeiro a gente precisa saber de onde ele vem. A ansiedade não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, ela é um mecanismo de sobrevivência super antigo e importante, só que desregulado. A raiz biológica disso tudo está numa área bem pequena do cérebro chamada amígdala. Pensa nela como se fosse o detector de fumaça do nosso corpo, o nosso sistema de alarme contra ameaças. O problema todo começa quando esse alarme fica sensível demais e começa a disparar por qualquer coisinha, tratando situações normais do dia a dia como se fossem um grande perigo. E quando a amígdala dispara esse alarme, ela bota o corpo todo em modo de emergência. O coração acelera para bombear mais sangue, a respiração fica mais curta para levar mais oxigênio para os músculos e a mente. A mente dispara tentando achar uma saída para esse perigo. Com o tempo, o cérebro meio que se acostuma a viver nesse estado de alerta, como se isso fosse o normal. E aqui tem um ponto que é fundamental, olha só. Sentir ansiedade de vez em quando é normal, é humano, é até útil em certas situações. O verdadeiro desafio é quando esse estado de alerta vira crônico, quando a gente começa a morar dentro do alarme, em vez de só ouvir ele tocar de vez em quando. E o que complica tudo é que a ansiedade se alimenta de si mesma. Ela cria um ciclo, um feedback que é bem difícil de quebrar e que mantém um alarme do cérebro tocando sem parar. O mais interessante aqui é a ordem que as coisas acontecem. Tudo começa com um pensamento, uma preocupação. E isso já gera uma reação física. O coração acelera um pouco. Aí a mente olha para essa reação do corpo e pensa: nossa, se meu coração está assim é porque o perigo é real. E isso, claro, aumenta o medo, o que gera ainda mais sintomas. Percebe? O corpo reage e a mente interpreta aquilo da pior forma possível. Então, aqui está talvez a virada de chave mais importante de todas. O maior erro que a gente pode cometer é tentar lutar contra a ansiedade, sabe? Tentar forçar os pensamentos a sumirem. Por quê? Porque essa luta envia uma mensagem bem clara para a amígdala. Tem algo muito perigoso aqui que precisa ser combatido. O nosso cérebro não se acalma com ordens, ele se acalma com evidências, com sinais de que está tudo seguro. Certo, então, se lutar não adianta, como é que a gente envia esses tais sinais de segurança? Em vez de brigar com o alarme, a neurociência nos mostra como desligá-lo com gentileza, usando o nosso próprio corpo para dizer para o cérebro que está tudo bem. Nós vamos ver 5 estratégias principais, todas baseadas em como o cérebro realmente funciona. Cada uma delas é um jeito de mandar um sinal de segurança e quebrar aquele ciclo vicioso, começando pelo caminho mais direto que a gente tem até o nosso sistema de alarme, o corpo. O princípio central é esse aqui, é simples e poderoso. Acalme o corpo primeiro. Uma respiração mais lenta, mais profunda, por exemplo, ativa o nervo vago, que é tipo uma linha direta de comunicação do corpo para o cérebro, dizendo: ei, pode relaxar, a ameaça já passou. Quando o corpo se acalma, o cérebro finalmente recebe a prova de que está seguro. E outros sinais práticos que a gente pode usar no dia a dia incluem diminuir os estímulos que deixam o sistema nervoso ligado no 220, como o excesso de cafeína ou aquele bombardeio de notícias ruins. Criar uma certa previsibilidade com rotinas também ajuda a acalmar o cérebro. E um ponto crucial: treinar se expor aos pouquinhos às situações que dão medo, em vez de fugir delas. Porque fugir só reforça a ideia de que aquilo é perigoso. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma mudança fundamental na maneira de ver as coisas. E se a ansiedade não for uma inimiga a ser derrotada, mas sim uma mensageira? Essa frase muda o jogo, não muda? A ansiedade não é um defeito, ela é um sinal de que algo no nosso sistema está desregulado. É como um alarme de incêndio que ficou travado na posição ligado. E o que esse sinal está nos mostrando? Que o cérebro aprendeu, por uma série de motivos, a viver em estado de alerta. E a grande beleza da neuroplasticidade é justamente esta. Tudo que o cérebro aprendeu, ele pode reaprender.
Não estamos falando de um cérebro quebrado, mas de um cérebro que pode sim aprender novos caminhos, novos padrões. O objetivo, então, não é buscar uma vida sem medo ou sem ansiedade, porque isso não existe. O objetivo é construir uma sensação interna de segurança. É saber que mesmo que o alarme toque, existem ferramentas para a gente acalmá-lo e voltar para o nosso eixo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se esse estado de alerta constante é um padrão que foi aprendido, isso significa que a porta para a mudança está aberta. A pergunta que fica não é se a ansiedade pode ser gerenciada, mas sim, o que um cérebro está pronto para reaprender.